tem professor aí? Hoje eu vim te falar 4 maneiras de usar as novas tecnologias na sala de aula para você desenvolver nos alunos as habilidades propostas pela BNCC de uma forma que vá adiantar o seu trabalho e não o contrário. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E antes de te dar essas 4 dicas, eu quero te convidar a estudar comigo e com meu grupo a Base Nacional Comum Curricular, para você entender como aplicá-la, como trabalhar as habilidades dentro da sua sala de aula, o momento certo de dar atividade lúdica, como registrar, como você vai desenvolver essas habilidades realmente nas suas crianças e consolidar essas habilidades, como avaliar de forma formativa, de maneira formativa. Lá no curso a gente tem um planner que você imprime, planeja, aplica na sua sala de aula, avalie os resultados, né? E vai planejar de uma forma que o seu trabalho vai ter resultado, porque trabalho sempre dá, mas assim você vê o resultado. A gente também tem um grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu tiro dúvidas das alunas, onde os alunos trocam conteúdo, né? Trocam experiência, trocam atividades também. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de novas tecnologias, nós estamos falando de tecnologia de informação, nós estamos falando de celular, de computador, de internet, né? Isso é o que a gente chama de novas tecnologias. Temos também data show na escola e tal, mas muitas vezes o data show é usado para uma aula expositiva simplesmente. Então, além dessa aula expositiva, que pode ser muito interessante, eu tenho algumas outras sugestões para você. Às vezes eu vejo os professores muito preocupados, olha, eu já tenho tanta coisa para dar, tanta coisa para trabalhar, eu ainda vou ficar tendo que ir na sala de informática, eu ainda vou ficar perdendo tempo, como é que vai ser isso? Vai dar tempo de dar tudo? Mas a gente tem que entender o seguinte, a tecnologia, ela não é para ser uma matéria a mais, um conteúdo a mais, um componente curricular a mais. Ela é um recurso para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva as habilidades de todos os componentes curriculares. Da mesma forma, professora, que você me procura aqui, que eu me comunico com você aqui, nossos alunos também podem fazer uso disso. Então, a primeira sugestão é que você ensine os seus alunos a pesquisar, né? Trabalhe com os seus alunos a pesquisa. Como que a gente faz isso? A gente propõe assuntos para que sejam pesquisados, né? Ensina o seu aluno a buscar. Lá na língua portuguesa, a gente tem que desenvolver a habilidade do assunto principal, né? Da localização, da identificação de um assunto principal. Então, você já vai ensinando a sua criança a encontrar palavras-chave para pesquisar. Não é tão simples quanto parece, para a gente pode até ser, para eles não é tanto. Então, qual é o assunto que a gente quer? A gente começa ali identificando palavras-chave. Depois a gente precisa selecionar o material, porque vem muita coisa. O que é que me serve? Do que é que eu preciso? Eu estou procurando texto, eu estou procurando vídeo, o que é que eu estou procurando? Verificar as fontes, né? Se é uma fonte confiável, se é algo que eu possa usar, se é uma coisa mais voltada para o humor, não serve para uma pesquisa mais acadêmica. Então, ensinar o seu aluno esses passos, identificar palavras-chave, selecionar pela fonte, citar a fonte para que tenha credibilidade o seu trabalho, ler e interpretar a pesquisa que fez, levantar problemas dessa pesquisa, propor soluções para esses problemas. Também tirar as suas conclusões e comunicar suas conclusões. Então, olha como que a pesquisa vai muito além, né? Quando, às vezes, os professores falam assim, eu peço o aluno para pesquisar, ele faz Ctrl+C, Ctrl+V, não resolveu nada para mim. Se você seguir todos esses passos, você está desenvolvendo uma habilidade em pesquisar e você está desenvolvendo o conhecimento do seu aluno. Porque não basta que ele faça Ctrl+C, Ctrl+V,
se a gente precisa que ele encontre problemas, tire conclusões, proponha soluções e comunique isso. Então, o Ctrl+C, Ctrl+V é o começo dessa atividade, porque a criança pesquisou, né? Ela identificou ali as palavras-chave, ela pesquisou, ela copiou alguns dados, ela copiou a fonte, mas ela vai levantar um problema, ela vai propor uma solução, ela vai comunicar as suas conclusões sobre a pesquisa. Então, aqui a gente tem um trabalho, né, de pesquisa. Segunda sugestão: comunicação. Ensinar as crianças a usarem essa tecnologia para elas se comunicarem e para nós nos comunicarmos com elas também. Então, nós podemos ter uma troca de links com as crianças, links que sejam interessantes ao nosso trabalho, links para que a criança estude um pouco mais, se aprofunde um pouco mais em casa. Nós podemos trabalhar a formação de grupos para a realização de trabalhos, grupos periódicos, né? Grupos com tempo de duração determinado, onde as crianças resolvem questões de um trabalho. Enquanto isso, a gente trabalha a etiqueta no grupo, né? Como é que a gente se comporta dentro de um grupo, num grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Eu trabalhei eu vi uma turma, na verdade era a turma do meu filho, e as meninas tinham uma habilidade incrível em resolver as coisas por grupo. Quando tinham trabalhos para fazer, elas criavam o grupo, só tratavam o assunto do grupo ali, do trabalho ali, e depois elas apagavam o grupo, e só quando tivesse outro. Tem que ter supervisão de adultos, sim, mas essas etiquetas, essas coisas, essa habilidade de resolver problemas, de comunicar-se com eficiência usando essas redes, né? Usando o WhatsApp, que seja, ou qualquer uma dessas redes que te ajudam a se comunicar é interessante, é importante também. Terceira sugestão: jogos. Né? Nós temos muitos jogos que envolvem a formação de palavras, desde lá da formação mesmo silábica, né? Das hipóteses de leitura com as crianças pequenininhas, até a ortografia mais complexa, né, para as crianças um pouco maiores. Temos jogos matemáticos também, com todo tipo de complexidade, desde lá do antecessor e sucessor para criança menor, até frações e outras coisas para crianças maiores. Então, quiz de várias componentes curriculares. Então, os jogos são interessantes. Quando que esses jogos são interessantes? Ou na introdução de uma habilidade nova, ou na fixação delas. Né? Então, você tem que fazer com intencionalidade, sabendo o que é que você quer trabalhar, mas eles são interessantes nessas duas etapas. Na introdução, para despertar na criança a necessidade de usar aquilo que você vai ensinar, a habilidade que você vai trabalhar, e também para fixar, né? Para fixar conceitos, para fixar procedimentos. E o que eu deixei por último, a quarta dica, é uma coisa que aparece muito na Base Nacional Comum Curricular, que eu vejo como uma novidade, porque a pesquisa, os jogos e a comunicação, a gente já tinha visto, né? Já vinha vendo isso acontecer. Agora, uma coisa que a Base Nacional Comum Curricular trouxe agora, e que é muito interessante, é a produção de mídia pela criança. E aí você fala, meu Deus, mas como que vai ser isso? Nós, professores, às vezes temos dificuldade, mas eles já nasceram aí, eles já produzem. Quantos vídeos? Digita slime no YouTube e vê quantos vídeos de crianças ensinando a fazer essa slime, né? Que vão aparecer. Vai aparecer muito mais que vídeo de educação aparece. Então, como é que a gente pode trabalhar isso com as crianças? Nós já trabalhamos há muito tempo a confecção de cartazes, trabalho em folha de caderno, trabalho em cartaz,
no caderno, apresentação para a turma, quando a criança vai ali, faz aquela apresentação e explica para a turma. Os jornais, tanto escrito quanto falado, que a gente já pediu os alunos para produzir desde sempre, né? Agora, o que é que nós podemos pedir para envolver essa cultura digital, para envolver essas novas tecnologias? Nós podemos pedir, por exemplo, que a criança apresente o seu trabalho gravando um vlog ou produzindo um blog. Nós podemos pedir que o trabalho esteja organizado não em cartazes, mas em apresentação de PowerPoint, dando as devidas instruções, é claro, né? Mas as crianças, elas conseguem, e isso para elas não é nenhum mistério. Nós podemos pedir a produção de um meme, por exemplo, né? Uma ilustração com um tom de humor, alguma coisa que as crianças também já conseguem fazer. Uma postagem, né? Uma boa foto que mostre aquilo que a gente está estudando com uma boa legenda, em forma de postagem de Instagram mesmo. É interessante, as crianças conseguem fazer, e aí a gente só vai trabalhar com elas o desenvolvimento desse texto, a correção desse texto, né? E aí a gente vai, o contexto dessa foto, mas aí você direciona para o que você está trabalhando. A montagem de infográfico, onde a criança vai pesquisar, ter as informações, né, dispor informações com ilustrações de uma forma bem dinâmica, fica legal também. E o próprio jornal, que a gente já propunha para a criança fazer escrito ou falado, a gente também pode propor que ela faça em formato digital, para ser comunicado, né, para ser enviado, para ser compartilhado. Então estão aqui as minhas 4 dicas. Eu espero que você, ao ouvir tudo isso, tenha tido ideias, né, daquele conteúdo que você está trabalhando. Eu tô com uma linha de falar conteúdo, a gente sabe que é habilidade, né? Daquela habilidade que você está trabalhando, daquele assunto que você está desenvolvendo com as suas crianças, de como aplicar com essas 4 dicas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!